Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Allianz Parque para jogar o terceiro clássico dessa temporada e acabou derrotado pelo Palmeiras, um time que tecnicamente é muito superior ao São Paulo. A gente tinha falado isso no vídeo contra o Linense. Até assim, eu lembro que nos comentários muita gente falou: não, você está exagerando, o Palmeiras não é tudo isso. Mas na verdade o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. É disparado o melhor elenco do Brasil, porque teve essa parceria aí com o patrocinador, e o patrocinador pôde contratar todos os jogadores que a maior parte das equipes almejava, o Palmeiras ia e contratava. Então é um time que tem um elenco, já tinha um elenco incrível no ano passado, e quando não conseguiu conquistar nenhum título, e aí ainda acabou reforçado. Então era um time que tecnicamente já tinha muita diferença, jogava em casa, onde o São Paulo ainda não conseguiu vencer desde que se transformou em arena, né, desde a reforma no estádio. E ainda teve a diferença física. A gente falou aqui, eu sei que muita gente não vai concordar e por isso eu vou falar com muita calma. Em primeiro lugar, gente, não é que não estejamos nervosos. A gente está irritado com administrações pífias que vem passando pelo São Paulo desde o terceiro mandato do Juvenal, que a gente sempre fala aqui, e a gente precisa contextualizar tudo em vídeo para entender o que é o peso de uma derrota dessas. A gente tem a terceira administração do Juvenal que foi ruim, a do Aidar foi catastrófica e veio o Leco naquele mandato tampão, e o primeiro ano dele que também foi muito ruim, com a demissão do Rogério Ceni, com erros de planejamento, com vendas fora de hora, com contratações pífias. O Leco esse ano tentou mudar algumas coisas, trazendo o Ricardo Rocha, trazendo o Raí, trazendo o Lugano, só que assim, ele trouxe esses jogadores, né, esses ex-atletas do São Paulo para a comissão, num ano em que o time tinha menos tempo para se preparar, para montar, e ele ainda perdeu suas duas principais peças no começo do ano, que era Hernanes e Lucas Prato. Muita gente fala que o Dorival não fez um trabalho bom e que tudo é o Hernanes, coisa que eu não concordo, mas eu consigo entender a insatisfação com o Dorival. A minha preocupação para começo de conversa é que faz 10 anos que esse time tem problemas, que não consegue ganhar clássico, que dá vexames em torneios, é eliminado por times menores. Não é que a gente não fique irritado, mas apontar pro técnico e mandar o técnico embora é o que nós estamos fazendo há 10 anos, e nós estamos queimando técnicos há 10 anos, nós estamos queimando o planejamento, nós estamos queimando o trabalho, e eu dei esse exemplo aqui na live, e que o São Paulo é aquele time que tá fazendo ali uma obra, o cara tá começando a construção da casa, tá levantando o muro, não tá bom, quebra e começa tudo de novo. A gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu até acho provável, eu acho muito difícil o Dorival suportar a pressão, tem muito conselheiro. Então assim, no Twitter até teve gente que falou assim: não, você está defendendo porque você não quer perder nenhuma mamata. Gente, para que vocês entendam uma coisa, nós temos credencial de imprensa para cobrir o São Paulo, independe do que a gente fale ou não fale. Se eu não pudesse cobrir o São Paulo na zona de imprensa, o trabalho que eu faço aqui já seria satisfatório para mim, e a audiência não muda muito. Então assim, o meu trabalho é cobrir o São Paulo e analisar e tentar explicar o que está acontecendo. Não são desculpas, são argumentos. Tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor. O Palmeiras ainda pôde colocar os jogadores, os titulares, para descansar para esse clássico. Por isso perdeu para o São Caetano, porque estava jogando com o time reserva. Hoje pegou os jogadores descansados. O Marcos Guilherme falou: eu não tenho mais perna. O Petros, a queda de rendimento do Petros, você percebe nitidamente, dá para perceber que o Petros não tem. Não é desorganização tática. É a bola cair na perna do cara e o cara não acerta um passe. E o que acabou acontecendo? O São Paulo entrou cansado contra um time que estava voando, e que, se os dois times estivessem descansados, a vantagem já seria do Palmeiras. Então, vamos deixar bem claro, o Palmeiras jogou muito bem, o Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo e fez um primeiro tempo no qual massacrou. O time de São Paulo no primeiro tempo não viu a cor da bola, não teve nenhuma oportunidade e poderia ter saído com um resultado muito pior. O Jean, ainda que tenha feito algumas defesas, também fez algumas bobagenzinhas, tentou sair driblando hora que não era para driblar, tem que jogar sério porque é clássico, mas é um menino ainda, e assim como eu fiz com o Denis, assim como eu fiz com o Sidão, ainda temos que analisar o trabalho dele com cuidado para não queimar esse garoto. Mas fez boas defesas, ainda fez
boas defesas, um arremate a queima-roupa no primeiro tempo, cobrança de falta no segundo, o Jean foi muito acionado. O time do Palmeiras sobrou no primeiro tempo, foi um massacre. O Dorival Júnior pro segundo tempo, pra muita gente que fala que ele é conservador, eu inclusive, tá gente, eu não sou tão fã assim do Dorival, eu só acho que trocar o técnico agora não é solução, porque a gente precisa continuar o trabalho. Eu não acredito que em 10 anos a gente veio trocando técnico e não funcione, agora vai funcionar. Eu não consigo pensar num nome que com esse elenco possa fazer algum bem. O Dorival foi pro all-in, ele fez trocas, ele fez 3 trocas já no intervalo, colocou Nenê, eu fiquei até com medo porque ele colocou Nenê, ele colocou Charles, ele colocou Trellis e ficou Nenê e Cueva, eu achei que ia ter mais buraco. Na verdade, o Palmeiras não conseguiu manter o mesmo ritmo e o São Paulo conseguiu chegar algumas vezes, conseguiu até colocar uma bola na trave com o Trevis, no travessão, conseguiu um cabeceio do Trevis, assim, muito pouco, tá? Um cabeceio quase de ombro, que a bola foi pra fora, chegou 2 ou 3 vezes sem nenhum perigo, mas o Palmeiras também chegou menos. Se o Palmeiras tivesse conseguido imprimir o mesmo ritmo, teria goleado o São Paulo, coisa que não aconteceu. Poderia sim ter acontecido. Então assim, eu não tô aqui para passar o pano para ninguém, porque nenhum jogador do São Paulo fez um futebol minimamente aceitável. Mas quando eu falo de cansaço, cansaço existe. Se não existisse, o Palmeiras não teria poupado os titulares. Isso vem sendo um problema para grandes times grandes. Para grandes times grandes foi ótimo. Para todos os times grandes. Por exemplo, o nosso maior rival, e quando eu falo nosso maior rival, eu não falo em equilíbrio. Eu falo em jogos que chamam a atenção da imprensa. São Paulo e Corinthians têm uma rivalidade muito grande. O Corinthians ganhou do Mirassol com um gol achado. O time do Mirassol poderia ter vencido o jogo. Por quê? Os times grandes estão sofrendo, todos com falta de planejamento. O Palmeiras perdeu do São Caetano. O Corinthians quase perdeu do Mirassol. Ah, mas não perdeu. O que vale é o resultado. O São Paulo poderia ter ganho do Santos. Não ganhou. Perdeu com um gol achado. Claro que falta sorte para um time que não tem competência. E quando eu falo que não tem competência, não falo dos jogadores. Eu falo da formação, das contratações. Eu ainda não entendi algumas das contratações. Eu não entendi a contratação do Trellis. Depois da gente ter dispensado um Chaves, depois da gente não ter renovado com o Gilberto, a gente trazer um cara que o maior clube que ele jogou na vida foi o Vitória. E eu torço para que ele funcione. Eu não tô queimando o cara. Eu torço, mas eu não vejo tanta possibilidade. E eu falei isso quando o São Paulo estava mirando ele. Eu não entendo trazer um Diego Souza e pagar 10 milhões num jogador que fez 6 meses muito ruins no Sport, um time que jogava em função dele. Não entendo. Valdívia também não estava em boa fase, mas aqui ele está jogando bem. O Nenê já tem uma idade avançada, não tem marcação, e a menos que ele viesse para jogar no lugar do Cueva, eu não entendi uma contratação dessa. E para piorar, nós estamos tentando lançar moleques num time que improvisa um lateral direito, porque não tem um lateral direito de ofício que jogue bem. Agora contratou o Regis São Bento, que é ambidestro e pode jogar dos dois lados, e jogava do outro lado com o Edmar, porque o nosso lateral esquerdo titular, o Reinaldo, acabou se machucando naquele erro de planejamento que a gente criticou aqui, quando o São Paulo não poupou os jogadores. Então a gente perdeu Jusilei e Reinaldo de cara, porque a gente não fez esse rodízio lá no começo do Campeonato Paulista. Então assim, a verdade é, o Palmeiras sobrou em campo, o São Paulo mais uma vez foi derrotado, só que assim, o São Paulo vem sendo derrotado nos últimos 10 anos. E aí o que eu falo aqui do site é que o nosso compromisso, a gente está fazendo aí, até abrindo canais novos. O nosso compromisso é com o São Paulo. O meu compromisso pessoal, não é com diretoria, não é com jogador, eu não tenho esse tipo de vaidade. A minha preocupação é analisar o que acontece com o São Paulo e tentar fazer o torcedor que é passional e que está irritado, como nós estamos irritados também, todo mundo da equipe está irritado, está revoltado e a gente não aguenta mais perder, mas a gente tem que entender o que está acontecendo para tentar fazer alguma coisa diferente. Então assim, não é que eu esteja defendendo o Dorival, eu não sou tão fã do Dorival, não sou tão fã, mas eu acredito que a gente não pode interromper um trabalho que taticamente já começa a aparecer, ainda que o time não tenha as peças. O Dorival não tem um velocista, o Dorival não tem um volante para sair jogando, um volante que se arrisque, que chute, que vai. O Dorival não tem um goleador nato ainda, tá formando um menino Brenner que vai oscilar porque é garoto, então ele não tem peças importantíssimas, ele não tem laterais. Porque mesmo o Reinaldo, eu não vejo o Reinaldo no nível que o São Paulo precisa, ainda que esteja jogando bem. O Bruno não consegue desempenhar um bom futebol. O Militão é um zagueiro que está improvisado. E nós pegamos um elenco que tem 3 jogadores pelo menos por posição.
Então a diferença já é enorme entre essas duas equipes e por isso que no jogo contra o Linense eu falei isso. E o Palmeiras sobrou. Poderia ter feito um placar muito maior. Eu vou até colocar aí os gols. Os gols a gente sempre pega do UOL. Tá aí o link da matéria para quem quiser ver. Então assim, começou os gols, a gente cedendo um escanteio, né? E aí o time do Palmeiras cobrou lá com o Lucas Lima. A bola foi para a área. O Arboleda ali não teve uma dificuldade para subir. 2 jogadores do Palmeiras. Cabeceio seco. Não tinha o que Jean fazer nessa bola. E o Palmeiras fez um gol aos 9 minutos. 9 minutos, um time que estava massacrando, conseguiu o seu gol e não tinha. Ali o São Paulo já percebeu, um time que já não tinha perna, já não tinha mais como reagir. Já ainda quase conseguiu chegar na bola. E aí, pressionando ainda, o Palmeiras chegou ao segundo gol, assim, depois de uma defesa do Jean, uma defesa difícil, ainda que ele tenha rebatido para dentro, mas ia ser muito difícil, porque a pancada que o jogador do Palmeiras pegou, a bola sobrou pro Borja. O Arboleda não teve reflexo, demorou ali para tentar antecipar no rebote do Jean, e o Borja foi mais esperto que ele, acabou fazendo aí o segundo gol do Palmeiras, dando números finais a partidas, porque depois que o Dorival resolveu ir pro all-in, depois que o Dorival tentou fazer o que ele podia, que era trocar os jogadores que a gente comentou aqui, colocou o Nenê, colocou o Trellis, colocou o Shailon, o time do Palmeiras não conseguiu imprimir a mesma pressão, mas continuou melhor. E aí o São Paulo chegou timidamente, tá? Sem muita possibilidade de fazer o gol. Teve uma bola no travessão, é verdade, teve um cabeceio do Trellis que poderia ter tido mais sorte, uma dessas bolas entrando poderia dar outra dinâmica no jogo, mas não foi o que aconteceu. E aí assim, não tem um destaque positivo. O Cueva, mais uma vez, e está cansado como todos os outros, porque o Cueva ainda por cima teve menos tempo de preparação que os demais jogadores, porque foi irresponsável com o clube e não voltou e não se representou quando deveria ter se representado. Mais uma vez, não foi protagonista de nada, não conseguia segurar a bola, errava passes fáceis, mas assim como todo mundo, Cueva também está cansado. O que eu condeno nele é essa falta de comprometimento com o clube que paga o salário e que o projeta para o futebol mundial. O cara está indo para a Copa do Mundo pelo que ele está jogando aqui pelo São Paulo, pelo que ele estava jogando aqui pelo São Paulo. Então assim, o São Paulo não tem, o jogador diferenciado não está jogando, o Petros, que é um grande volante, estava sem perna, o Rodrigo Caio, que é um dos zagueiros que menos falha, é o que mais toma pedrada da torcida, não falhou em nenhum dos gols, mas de novo a torcida, quero ver o que o jogador de condomínio, porque a galera pega no pé do cara que é um dos poucos que dá a cara a bater, que é um dos poucos que veste a camisa, que é um dos poucos que, enfim. Então assim, tem muita coisa errada no São Paulo, tem muita coisa errada, mas esses problemas são problemas administrativos. Agora, eu entendo quem quer a cabeça do Dorival, entendo quem não gosta da passividade do Dorival, que acha o Dorival um banana, que é, assim, essa fama que o Dorival pegou daquele episódio com o Neymar ainda no Santos, essa fama que o Dorival pegou, eu acho ele mais competente do que a galera hoje vê, né? Mas também não sou um grande fã. Só que não vejo ninguém no mercado que possa trazer. Gente, eu vi muita gente, e tem muito site que é populista, e eu falo, eu teria o triplo da audiência se eu ficasse, fora todo mundo, tem que matar todo mundo, se eu ficasse berrando. Eu não quero audiência, eu quero fazer uma análise, que a gente possa trocar ideias e procurar soluções, porque é isso que o clube precisa. O clube precisa de soluções, o clube precisa entender, a torcida precisa entender que o futebol é isso, nós estamos num ciclo ruim, nós estamos num momento ruim. São Paulo é pior que Corinthians, São Paulo é pior que Palmeiras, São Paulo é pior que Santos, São Paulo é pior que a maior parte dos grandes por problemas administrativos. A galera fala, mas o Palmeiras trocou o técnico. Palmeiras trocou o técnico, mas tem um elenco absurdo. Tem um elenco absurdo e foi reforçado. Nós mantivemos o técnico, perdemos 2 peças e não repusemos a altura. Isso é um problema de diretoria. Se a gente manda embora o técnico, a gente encobre esses erros e não corrige esses erros, a gente vai continuar passando vexame por mais 10 anos. E é isso que eu quero evitar aqui. Isso pra mim é mais importante que a audiência. Então assim, entendo quem quer a saída do Dorival, entendo plenamente, ninguém aguenta mais, porque a gente é apaixonado, a gente quer solução, mas não adianta fazer a mesma coisa que estamos fazendo sempre. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, um time que não tem nem tempo de treinar, é um jogo a cada 3 dias e meio, é impossível de fazer alguma coisa, é impossível de ter alguma evolução. Enfim, de qualquer forma, não sei o que vai acontecer,
Penso que a pressão em cima do Dorival será muito grande, ainda que o São Paulo tenha conseguido evitar uma tragédia maior, mas penso que, e ainda falo mais, tem muita gente que falou, o Dorival perdeu o elenco está brigando pro Dorival ficar, e não é porque o elenco é vagabundo, não é porque o elenco não quer treinar, é porque o elenco reconhece o esforço que o Dorival está fazendo. Então assim, não tem nada, a diretoria sim, chegou a cogitar alguma coisa, chegou a pensar em nomes, e assim, o que mais me preocupa, eu vi muitos argumentos de sites, de cronistas, de blogueiros, falando, não, o São Paulo tem que pegar o Luxemburgo, porque o Luxemburgo tá mal, o São Paulo tá mal, e aí vai dar uma química. Que química que vai dar? Se você tá na Fórmula 1, seu carro é uma porcaria, eu vou pegar o pior piloto, porque o pior piloto vai pilotar pra caramba. Não, não vai. O pior piloto vai bater o carro, o pior piloto vai ser uma porcaria. Seu carro é ruim, você tem que ir atrás do melhor piloto. Ah, mas quem é esse maior piloto? É aí que a gente tem que ver. Quem é o técnico que o São Paulo tem condição de contratar hoje, que vai querer entrar no São Paulo, nessa turbulência que tá, que quando tudo acontece de errado, quando o time não contrata a altura, o primeiro a ser demitido é o técnico. Que técnico vai querer? Eu duvido muito que o Cuca aceitasse esse desafio. O Luxemburgo quer esse desafio porque os últimos trabalhos dele foram pífios. Os últimos trabalhos do Luxemburgo foram um lixo. Os últimos trabalhos do Luxemburgo foram horrorosos. Os últimos trabalhos do Luxemburgo era pegar time que estava numa posição e devolver numa posição muito pior. Então ele quer vir para o São Paulo porque ele está tentando reabilitar a carreira. Mas ele não está fazendo por onde para reabilitar a carreira. Além de dar discursos e entrevistas. Então assim, me preocupa o futuro. E de novo, gente, quando eu falo coisas aqui, e tem coisas que eu vou falar que vocês vão concordar, outras coisas vocês não vão. E eu vou argumentar com todo mundo, porque eu respeito todas as opiniões. E assim, quando a galera argumenta, eu respondo. Eu não tenho como representar o pensamento de todo mundo. Eu tenho como propor argumentos e alguém vai falar, Bandana, isso eu não concordo contigo por causa disso, disso, disso. E daí a gente vai construir. Eu prefiro ser convencido com argumentos do que com xingamentos. Esse é o escopo do canal. Enfim, é mais um jogo complicado, é mais uma derrota que a gente leva, mais uma derrota em clássico que a gente não aguenta mais, porque clássico tem sim um peso diferente, tem sim um peso, muda tudo, esse jogo poderia ser a chave que impulsionaria o São Paulo. O São Paulo vai entrar nessa crise aí até enfrentar o CRB, e eu sei que o São Paulino não quer se contentar com pouco, mas o que a gente tem que entender é, o caminho é árduo, e se a gente ficar trocando de caminho toda hora, a gente não vai chegar em lugar nenhum. É só isso que me preocupa. Mas, se o São Paulo trocar o técnico, melhorar tudo, começar a ganhar tudo, com esse elenco, com as coisas do jeito que estão, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar feliz pra caramba. Eu torço pro São Paulo. Eu não tô preocupado se quem tá administrando, não é que eu não esteja preocupado no sentido, eu não quero saber se é Leco, se o presidente é o Abílio, se é o Silvio Santos, eu não quero saber quem é o presidente. Eu quero que esse presidente tenha competência para fazer uma administração que leve o São Paulo, que o São Paulo consiga trazer patrocinadores, que o São Paulo consiga trazer dinheiro, que o São Paulo consiga trazer uma agora fornecedora de material, que o São Paulo consiga se reerguer e voltar a ser um time grande. Hoje não é. Hoje é um time em construção que está tentando apostar aí em jovens talentos que vão oscilar e que, infelizmente, e na minha opinião, contratou muito mal, gastou muito no Diego Souza, na minha opinião. Tomara que ele renda o jogador que ele já foi, que ele não está jogando há muito tempo. Para mim, o Trellis foi uma contratação que eu não entendi. A gente ainda precisa de um goleador, esse goleador não é o Trellis. E para mim, o Jean, apesar de ter feito, e eu não estou condenando o Jean, gente, acho um goleiro promissor, fez boas defesas hoje, mas eu não entendo pagar 10 milhões num garoto. A gente está apostando num menino que fez uma meia temporada boa, a gente viu 6 meses de um bom trabalho dele. Então assim, sim, o São Paulo errou em algumas dessas contratações e foi jogar com um rival que estava descansado, em casa e com um elenco muito, muito, muito superior. E como eu tinha falado isso no jogo do Linense. Então assim, isso não são desculpas, isso são argumentos, isso é uma análise do que vem acontecendo há muito tempo. Não estou satisfeito, estou muito, muito, muito zangado, e não, eu não tenho medo de criticar a diretoria, que penso que errou. O Leco errou de modo assim amador no ano passado, tentando driblar o estatuto e colocando pessoas não qualificadas para funções. Falei isso mais de uma vez aqui. Só que não adianta ficar gritando fora Leco. Por quê? Porque o Leco, ele foi eleito, e para que ele saia da administração, ele precisaria cometer alguma improbidade administrativa. Não é assim, eu não estou gostando dele como presidente, vou tirar ele. Não
Não é assim que as coisas funcionam. O que a gente precisa é tentar mostrar um caminho que não seja no grito e que não seja encobrindo erros. Enfim, é isso. Ninguém dorme hoje. Mais um pouco de pressão, mais um pouco de irritação, mas o nosso compromisso com São Paulo, e eu falo isso de nós, torcedores, ele não pode acabar. Nós temos que empurrar esse time. Esse time estava em frangalhos no ano passado e a torcida empurrou. A torcida não pode ficar só esperando o título. Nós vamos ter momentos difíceis e é nessa hora que a gente tem que aparecer. O que esse time tem de grande é a torcida. A torcida tem que comparecer. E eu sei que a torcida tá cansada, mas a gente não pode cansar. A gente é que tem que carregar esse time nas costas. Por quê? Jogadores passam, a administração passa, o clube fica e a torcida também. Então é essa torcida que vai empurrar. E eu falo, se a gente empurrar, uma hora vai chegar. A nossa hora vai chegar. O giro vem, o futebol é cíclico. A gente vai se recuperar. O que não pode é ficar trocando de planejamento toda hora. É isso que eu tinha pra falar hoje. Me perdoem, mais um desabafo. Não gosto de fazer esses desabafos, mas a gente tem que reconhecer. Os nossos rivais estão na nossa frente. E não é porque eles têm técnicos melhores. É porque eles têm administrações melhores do que a nossa. Eles administraram o clube nesses últimos anos melhor do que a gente. A gente parou no tempo e esses clubes avançaram. Então hoje o São Paulo é refém do que vem fazendo há 10 anos. Pode trocar o técnico e dar certo? Pode. Mas é assim, é um tiro no escuro. É uma tentativa pífia. Foi o que tentou fazer o Dorival ao efetuar aquelas 3 trocas. Um abração para todo mundo, galera. E vamos torcer para as coisas melhorarem.